Olá, muito bom dia, 8 horas 10 minutos, céu nublado em Santa Maria, 17 graus a temperatura. A Rádio Gaúcha promove a partir de agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria. O segundo turno é o momento para o aprofundamento das propostas. E os dois candidatos mais votados no primeiro turno terão a partir de agora a oportunidade de explicar melhor o que farão nos próximos 4 anos e o que não farão nos próximos 4 anos. Estão comigo no estúdio da RBS TV em Santa Maria os candidatos Valdeci Oliveira, do PT, e Rodrigo Décimo, do PSDB. O debate pode ser ouvido pela Gaúcha Santa Maria, no 105.7 FM, e no site e aplicativo de GZH em qualquer lugar do mundo. Você também pode nos acompanhar em imagens, estamos no YouTube de GZH. Compartilhe o link com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, aqui da região central do estado, e em especial na cidade de Santa Maria. A ordem da participação dos candidatos no debate já foi sorteada previamente com as coordenações de campanha. Nós teremos 3 blocos, todos com discussão de temas livres. Lembrando que os pedidos de direito de resposta serão analisados pela coordenação do debate, pela equipe jurídica do Grupo RBS. Importante lembrar que só valem para acusações ou ofensas pessoais. No pedido de resposta, o candidato me sinaliza aqui e imediatamente será analisado o pedido pela nossa coordenação de debate, pela equipe jurídica da RBS. E começamos com os cumprimentos iniciais dos dois candidatos. Cada um terá 1 minuto, começando pelo candidato Rodrigo Décimo. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Stout. Quero saudar aqui a Rádio Gaúcha por promover mais esse debate, saudar o deputado Valdeci Oliveira, saudar a todos que estão nos acompanhando aí pela rádio e pelo canal do YouTube, do GZH. Fazer um agradecimento muito especial a todos que nos trouxeram aqui para o segundo turno, que compreenderam que nós estamos apresentando uma nova forma de governar Santa Maria, e eu vejo Santa Maria com muita esperança, com muita união para um futuro próximo. E a gente está aqui para discutir efetivamente o futuro de Santa Maria. Quero saudar a professora Lúcia Madruga, que está aqui comigo no debate da Gaúcha, uma mulher que já demonstrou a sua capacidade, já demonstrou o quanto ela pode fazer por Santa Maria. Então eu quero agradecer muito a Lúcia, que vai ser a primeira mulher prefeita da cidade. Eu quero só falar aqui que nós vamos ter 2 prefeitos, né? A Lúcia Madruga e o Rodrigo Décimo, a partir do ano que vem aqui na nossa cidade. Obrigado. Saudação inicial também 1 minuto, candidato Valdeci Oliveira. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, bom dia ao candidato Rodrigo Décimo, bom dia a todos. Também quero aqui saudar a todos os médicos e médicas pelo seu dia hoje, especialmente o meu vice, Dr. Farré, um médico que toda a cidade conhece, que tem um grande legado, e eu tenho certeza que eu e o Dr. Farré, pela experiência que temos, pelo trabalho que nós desenvolvemos em Santa Maria, eu fui prefeito 8 anos, o Dr. Farré foi prefeito 8 anos, é a primeira vez na história que temos uma chapa que já de 2 ex-prefeitos, cada um foi 8 anos prefeito, temos preparado, né, para realmente fazer a mudança nessa cidade. Estou muito tranquilo, acho que todo o aprendizado desses últimos tempos, como deputado, como presidente da Assembleia, então tenho certeza que Santa Maria está muito bem servida, fazemos a partir de janeiro do ano que vem a mudança verdadeira nessa cidade. Então desejo a todos aí um bom debate, que a gente possa apresentar as melhores propostas para a nossa cidade. A partir de agora, o debate terá em cada um dos 3 blocos 4 rodadas de discussão entre os candidatos, sempre com temas livres. Nosso objetivo aqui é proporcionar o debate direto dos assuntos da cidade a partir da visão dos 2 candidatos. E em todos os blocos os tempos serão iguais, sempre 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. E a primeira pergunta, quem começa perguntando, 30 segundos, é o candidato Valdeci Oliveira. Ia dizer que a saúde é o principal problema em Santa Maria. O senhor e o prefeito Poçobon
nas campanhas passadas, prometeram acabar com as filas da saúde através do programa Fila Zero e do terceiro turno de atendimento, e ter terceiro turno de atendimento. Qual foi o motivo do fracasso dessas duas ações que eram tidas como grandes soluções na época para a saúde de Santa Maria, candidato Rodrigo? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Na saúde, nós tivemos entregas importantes, né? Nós tivemos 3 novos postos de saúde que já estão funcionando. Agora, em breve, nós vamos ter o 4º posto de saúde. Nós temos o SAMU 24 horas, a regulação é aqui em Santa Maria, a única cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul que tem a regulação no interior da cidade, que está na cidade. A gente teve avanços, mas nós queremos pensar daqui para frente, para o nosso futuro. E para o nosso futuro, nós vamos ter o teleagendamento, que é um grande sistema de informática que vai eliminar literalmente a fila zero. Aliado à tecnologia da teleconsulta, nós tivemos a oportunidade de experimentar o turno estendido em vários postos de saúde, o que nos dá base e sustentação para que a gente possa agora, de forma segura, implantar o terceiro turno de forma definitiva em 8 unidades de saúde. Nós temos a nossa cidade dividida em 8 regiões administrativas, cada uma delas vai ter um posto de saúde, e isso vai nos permitir que nós dê passos largos a partir do que a gente já começou a construir. Agora nós vamos entregar para a nossa comunidade uma saúde de melhor qualidade, uma saúde que dê a resposta que a nossa população precisa. Candidato Valdeci, 1 minuto. Não, eu queria dizer que em 2020 o candidato Poçobon e o candidato Rodrigo, eles alardearam pelos 4 cantos da cidade de que teriam terceiro turno em 6 unidades de saúde. Inclusive cards foram feitos, vários compromissos foram assumidos. Bom, se em 4 anos não foi feito nenhum, eu não consigo compreender como é que vão fazer agora, em 4 anos, 8 terceiro turno. Ou seja, me parece que agora qualquer cidadão dessa cidade que sair procurando o terceiro turno alardeado em 2020, que ia funcionar em 6, não vai achar em lugar nenhum. Nós temos que ter muito cuidado com as promessas, porque promessa é fácil de fazer. O problema depois é cumprir com aquelas promessas. Santa Maria está urgentemente precisando de atenção na saúde. Há um caos total em Santa Maria na saúde. Então eu quero dizer que promessa é uma coisa, na prática não aconteceu nada em relação à fila zero e à questão do terceiro turno de funcionamento. Candidato Rodrigo, 30 segundos. Repito, nós avançamos no turno estendido, que proporcionou o atendimento à nossa comunidade em um turno alternativo, e isso foi o que vai dar sustentar o nosso terceiro turno. A gente faz tudo com muita responsabilidade. A gente não dá passos que não possa efetivamente entregar para a nossa comunidade aquilo que a gente promete. Então a gente vai efetivamente fazer isso baseado nos turnos estendidos que nós já realizamos. Candidato Rodrigo, agora o senhor pergunta, 30 segundos. Candidato Valdeci, nós entregamos 12 escolas, nós entregamos os uniformes, nós vamos avançar nas escolas de tempo integral. A nossa educação é um exemplo e orgulho para todos nós. Eu gostaria de ouvir como é que o senhor pretende implantar a política da escola de tempo integral, caso o senhor seja eleito. 1 minuto e meio, candidato. Candidato Rodrigo, nós, nos 8 anos que fomos prefeito, nós implantamos entre escolas construídas, escolas ampliadas, 90 salas de aulas em toda a cidade de Santa Maria. Nós fomos aquele que criamos 3 grandes escolas, a Delmo Simagenro, Chácara das Flores e a Castro Alves, além de tantas outras. Nós vamos trabalhar muito para que a gente possa trabalhar discutindo com a comunidade, respeitando, logicamente, todo o debate com os professores, com os educadores, tendo condição de trabalho adequado, dialogando com a comunidade escolar. Esse é o centro. Nós temos que trabalhar exatamente dentro daquilo que é possível. Nós vamos fazer uma grande parceria com o Ministério da Educação, porque esta relação ela é muito direta, temos tranquilidade para isso, já estamos dialogando com o governo federal em várias áreas. Nós, os 8 anos de prefeito que tivemos aqui, nunca houve na história de Santa Maria
tantos recursos federais em todas as áreas, inclusive na construção das creches da cidade. Quando eu saí, ficou recurso para 12 creches, 5 delas perdidas, lamentavelmente. Então, nós temos as expertise, temos os meios para isso, mas vamos dialogar com o magistério, com os trabalhadores, para implementar de uma forma segura, tranquila e que não tenha nenhum tipo de problema. É uma questão que será paulatinamente sendo implantado, porque isso é uma necessidade da nossa cidade. 1 minuto, candidato Rodrigo. Não teve governo que entregou mais escolas como o nosso governo. E as manchetes dos jornais, na época que o deputado Valdeci era prefeito, não diziam bem isso, né? Diziam caos na educação, falta de professores, falta de merendeiras, falta de merenda escolar. Isso era o que as manchetes, inclusive até, se você quer, vá nas minhas redes sociais, que lá nós temos todas essas manchetes que comprovam que a educação no governo Valdeci era um caos. Agora ele promete. Nós temos a condição de fazer e vamos fazer a educação de tempo integral, porque nós temos já um modelo, que é da Escola Suzana Cartier Laranjeira, que nos dá condições de implantar, a partir do ano que vem, em todas as demais escolas do município, a escola de tempo integral, que vai revolucionar efetivamente a educação de Santa Maria, algo que já está acontecendo, mas vai ser efetivada com a escola de tempo integral, que a criança entra às 8 da manhã e sai à tardinha com todas as refeições. 30 segundos, candidato Valdeci. Não, primeiro, sem dúvida nenhuma, quem pegou uma prefeitura quebrada, falida, com 4 folhas de salário atrasado, com 50 milhões de resto a pagar, no primeiro período do governo, tive muita dificuldade em implantar, porque era um caos total. Mas eu saí daqui, fui o primeiro prefeito reeleito da história, saí daqui com 80% de aprovação do meu governo, prova tá que logo depois fui para deputado e fiz mais de 50 mil votos em Santa Maria. Tenho muita tranquilidade. Nós não prometemos, nós fizemos. Candidato Valdeci, o senhor agora tem mais uma pergunta, 30 segundos. Vamos falar agora sobre a reconstrução da cidade após os eventos climáticos de abril e maio. O que o senhor tem a dizer sobre os recursos do governo do presidente Lula, já autorizado para Santa Maria, referente para a recuperação da infraestrutura dos locais afetados? 1 minuto e meio, candidato. Nós recebemos, até o momento, promessas do governo Lula de mandar recursos. Nós estamos avançando naquilo que a gente pode, através dos poucos recursos que já chegaram. Estamos com um projeto que já começou de fazer um mapeamento nos morros, na questão da proteção das encostas, na contenção das encostas dos nossos morros. É um trabalho que demanda tempo, que demanda técnicos especializados. Nós estamos fazendo efetivamente um raio-x dos nossos morros aqui para poder fazer a contenção da forma como tem que ser feita. Nós investimos no nosso governo mais de 100 milhões de reais em macrodrenagem, o que fez com que Santa Maria fosse uma das cidades de maior porte menos afetada pelas chuvas de maio. Isso é comprometimento, isso é responsabilidade. Nós tivemos a nossa Defesa Civil qualificada. Hoje nós temos técnicos multidisciplinares também que podem e deram uma contribuição valiosa, e nós enfrentamos essas dificuldades do mês de maio de uma forma que, repito, perto de outras cidades de igual porte, teve menos prejuízos. Isso é atuar com responsabilidade. E vamos continuar fazendo os demais projetos, tanto de contenção de encostas, como de desassoreamento, como de macrodrenagem, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades, se apresentadas com mais resiliência, como nós fizemos. 1 minuto, candidato Valdeci. Eu queria dizer para o povo de Santa Maria que é importante saber, gente. Eu não sei se o vice-prefeito não tem acompanhado, certamente, né? Santa Maria tem mais de 29 milhões de reais empenhado para a reconstrução de 20 pontes e para a reconstrução da estrada do Peral. 29 milhões empenhado. O que o dinheiro não está depositado ainda? Porque a prefeitura até agora não fez nenhuma contratação das obras, não fez a licitação. O governo federal está aguardando a documentação. Isso é importante dizer, desde maio tem 29 milhões de reais para as pontes de Arroio Grande, para as pontes dali da Vila Schirmer e vários outros locais, como Três Barras, Invernadinha, que as pessoas não podem passar desde maio. O dinheiro está depositado, está empenhado, falta o prefeito municipal
do Rodrigo e do Posto Bom agilizar. A população tem que saber isso, porque expertise em gestão pública tem que agilizar as coisas. 30 segundos, candidato Rodrigo. Eu repito aqui, nós estamos muito empenhados em fazer os projetos, muitos já estão prontos, nós conseguimos recuperar algumas pontes, foram mais de 30 pontes danificadas, algumas completamente destruídas, e nós estamos, como eu disse, fazendo esses projetos que são projetos complexos, projetos que demandam tempo. Os vãos das pontes que eram de 30 metros passaram a ser 60, 70 metros. Isso vai demandar efetivamente uma energia muito grande do nosso corpo de engenheiros. E agora, quem pergunta em 30 segundos é o candidato Rodrigo. Candidato Valdeci, em 2008, quando o senhor era prefeito, o agora seu vice disse textualmente, que eu vou ler aqui: havia filas para agendamento de consultas, tinha deficiência no atendimento das unidades de saúde, faltavam materiais para curativos e até medicamentos. A situação era grave. O que leva agora o senhor, juntamente com o Dr. Farré, estarem juntos por esse projeto, que eu julgo um projeto de poder? Quem falava a verdade? Era o Dr. Farré ou o senhor? 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Rodrigo, primeiro eu tenho muito orgulho de estar ao lado do Dr. Farré. Um homem honesto, sério, um homem que tem um legado extraordinário por Santa Maria, um médico dedicado, um prefeito que teve 8 anos como prefeito de Santa Maria. Nós nunca tivemos ataques pessoais, nem eu nem ele. Eu era vereador na época, sempre nos respeitamos muito. O Dr. Farré, desde 2018, já está literalmente envolvido com as nossas propostas. Em 2018, ele votou no Haddad. Em 2022, ele apoiou eu, Pimenta, o Edgar, o Olívio, o Lula. Muito tranquilo nesse sentido. Há possibilidade de divergência. Aliás, o senhor não pode nem fazer esse questionamento, porque no primeiro turno tem candidatos que bateram violentamente no seu governo e agora no segundo turno estão lhe apoiando. Tem candidato que disse horrores na Câmara de Vereadores e agora estão lhe apoiando. Então, essa questão de composição, ela faz parte do momento. Eu e o Dr. Farré temos história, nós temos legado e nos orgulhamos disso. Problemas de administração sempre vai ter, em qualquer governo, nada é perfeito. E nós nunca escondemos nada, nós nunca prometemos aquilo que não é possível fazer, nós nunca em campanha eleitoral fizemos card, promessas, e que durante 8 anos ou 4 anos, nenhuma delas foi cumprida. Então, estou muito tranquilo, porque é um orgulho para mim ter um médico, um Dr. Farré, que a população tem muito respeito por eles, as pessoas têm muito respeito por eles, e ele conhece as pessoas pelo nome de toda essa cidade. Nós temos uma chapa exatamente que tem a relação com a cidade. 1 minuto, candidato Rodrigo. Olha, eu fico muito feliz que os demais candidatos do primeiro turno, que não tiveram êxito para passar para o segundo turno, estão nos apoiando porque estão entendendo que a nossa proposta é uma proposta de futuro, não é uma proposta de retornar ao passado, de olhar para trás. Nós temos propostas consistentes. A união do Dr. Farré junto com o Valdeci é uma união, é uma aliança eleitoreira, é algo que 2 inimigos históricos, políticos históricos, estão agora juntos por uma questão de poder. E claro que o deputado Valdeci falou que não tem ataques pessoais. Da mesma forma, eu não faço ataques pessoais a ele, como da mesma forma ele não faz a mim. A gente está aqui discutindo a forma de gestão, a forma com que cada um procede politicamente. São os gestores que a gente está trabalhando aqui. E é isso que a gente vai continuar fazendo para que a população entenda qual é o melhor jeito para que Santa Maria possa continuar avançando, possa continuar evoluindo. 30 segundos, candidato Valdeci. Não, primeiro, dizer o seguinte, quer dizer, a cidade tem que se orgulhar de ter uma chapa com 2 candidatos que já foram prefeito 8 anos, entendeu? Eu não tenho nada contra o Rodrigo e a vice, mas nenhum deles tem nenhum tipo de experiência de gestão pública, administrativa, pública enquanto prefeitura. Prova está que os 4 anos do Rodrigo foi só as promessas da fila zero, do segundo tempo, do terceiro turno, aliás, e nada aconteceu. Então, estou muito feliz, eu e o Farré. Obrigado. E assim encerramos a primeira rodada, o primeiro bloco com rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos Valdeci Oliveira, do PT, e o Rodrigo Décimo, do PSDB. Rádio Gaúcha promove, nesta manhã, o debate com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria, que estão no segundo turno. Você pode acompanhar pela Gaúcha Santa Maria no 105.7 FM, em GZH no site aplicativo e também em imagens no YouTube, no canal
GZH. A gente vai para o intervalo. Na volta, mais uma rodada com temas livres. Gaúcha Eleições 2024. Gaúcha Eleições 2024, céu nublado em Santa Maria, 18 graus a temperatura. A Rádio Gaúcha promove nesta manhã o debate com os dois candidatos que estão no segundo turno na disputa à Prefeitura de Santa Maria.
Você pode nos acompanhar pelo 105.7 FM, aqui em toda a região central do estado, e também em GZH, no site, aplicativo e no canal no YouTube de GZH em imagens. Neste bloco, novamente, teremos o confronto direto de ideias entre os candidatos, um debate livre de perguntas e respostas, temas livres. Lembrando que as perguntas são em 30 segundos, as respostas em 1 minuto e meio, a réplica em 1 minuto e a tréplica em 30 segundos. Por sorteio, nós fizemos a ordem das perguntas e das respostas, sorteio prévio com as coordenações de campanha, e quem começa perguntando, 30 segundos, é o candidato Valdeci Oliveira. Candidato Rodrigo, vamos falar de acessibilidade. Nós temos como proposta nessa área a criação do programa Calçada Segura e Padronizada, já que atualmente as calçadas de Santa Maria são verdadeiras armadilhas para idosos, crianças e pessoas com deficiência. O senhor tem alguma proposta concreta para esse tema? 1 minuto e meio, candidato. Sim, nós temos uma proposta concreta que é o Caminho Legal. Um projeto, um decreto que vai estabelecer a padronização das nossas calçadas. Isso vai ser feito, logicamente, conversando com os proprietários. A gente entende que o proprietário, que é o responsável pela execução, pela manutenção das suas calçadas, precisa ser conversado de forma que ele tenha a viabilidade de executar, né, as suas calçadas. Mas nós vamos avançar nesse sentido, nós vamos implantar o Caminho Legal, um projeto que padroniza as nossas calçadas. A acessibilidade, ela é fundamental e nós temos essa preocupação, temos esse compromisso com a sociedade. Mas a acessibilidade se dá também de outras formas, através da cultura. Nós estamos junto com a cultura, trazendo cada vez mais pessoas para o meio cultural. A acessibilidade se dá também através da educação. A educação está trazendo, está permitindo que as pessoas tenham acesso à educação. Isso tudo faz parte de um contexto que nós temos o compromisso e a responsabilidade de levar adiante a partir do nosso governo, que começará a partir do dia 1º de janeiro. Candidato Valdeci, o senhor tem 1 minuto. Não, mas nossa proposta, calçada segura e padronizada, ela vai garantir, inclusive, desconto do IPTU para aqueles que garantirem, de fato, uma calçada dentro de um projeto que a Prefeitura vai construir, dialogando, logicamente, com todos aqueles que queiram fazer parte desse programa. Nós achamos que uma cidade, que nem Santa Maria, uma cidade, o coração do Rio Grande, hoje é dramático a situação. Inclusive, nem os próprios do município dão exemplo. Todas as calçadas esburacadas, com problema seríssimo. Nós precisamos tratar isso, a questão da acessibilidade. Uma cidade que quer ser uma cidade de cultura, uma cidade de referência do turismo, uma cidade que quer trazer gente de fora para aqui desenvolver a cidade. É impossível a apresentação das principais ruas da cidade. A calçada é uma desgraça. Então, nós vamos apresentar essa proposta clara e, inclusive, garantindo esse desconto da IPTU para que a gente possa ter um programa sério e não apenas uma promessa. Candidato Rodrigo. Nós, na questão das calçadas, temos alguns avanços importantes. Todos os prédios novos que são entregues, casas novas, todas elas já contemplam o projeto padronizado do Caminho Legal. Isso é um início importante, atende a todas aquelas novas edificações. Agora nós temos que avançar nas demais edificações, conversando, dialogando com os proprietários, de forma a viabilizar uma nova calçada padronizada dentro dos conceitos. Agora quem pergunta em 30 segundos é o candidato Rodrigo. Deputado Valdeci, eu sou um gestor, eu não sou um político profissional como o senhor, que tem uma carreira larga. Então, quando o senhor diz que eu não tenho experiência, no público, realmente a minha experiência é de 4 anos agora, que tive a oportunidade de aprender muito. Mas eu quero falar sobre equilíbrio fiscal. No seu governo, nos seus 8 anos de governo, as contas estavam sempre no vermelho. Atrasava fornecedores. O senhor vai continuar essa mesma sistemática no seu governo? Candidato Valdeci, 1 minuto e meio. Bom, primeiro, Rodrigo, nunca houve, durante os 8 anos do meu governo, um dia de atraso de salário, nunca houve parcelamento de salário, nunca houve atraso do 13º.
Nós tivemos, e volto a salientar, o povo tem que saber disso, nós assumimos uma prefeitura quebrada. O mês de outubro, novembro e dezembro dos servidores não tinham sido pago, o 13º não tinha sido pago. Nós arrumamos as contas. Nós nunca mais... E o orçamento da época era apenas 87 milhões. Quando eu saí da prefeitura, deixamos as contas em dia. Mais de 100 milhões de reais para investimento. É importante dizer, mais de 100 milhões de reais em caixa para investimento. Desses, inclusive, mais de 30 milhões do PAC, que ainda tem 20 milhões de reais na Caixa Federal. Eu tenho muita tranquilidade para dizer que fui o prefeito reeleito, que tive uma aprovação altíssima das 8 anos de governo e que agora... Nós estamos, eu e o Dr. Farré, voltando para dar continuidade a esse trabalho. Nós não podemos desperdiçar recurso, não podemos retornar recurso. Esse governo, e nós temos a oportunidade de discutir, dezenas de milhares de reais foram devolvidos por falta de projeto. Então, eu não sou um político profissional, eu sou um trabalhador, um metalúrgico, soldador, que trabalhei na metalurgia, trabalhei no comércio, eu tenho história, fui agricultor até 18 anos, isso me orgulha. Eu ser político, o povo me elege. Tem muita gente que tenta e o povo não elege. 1 minuto, candidato Rodrigo. O senhor sempre justifica que recuperou as folhas atrasadas, que deixou as contas em dia, mas na realidade o senhor esquece que deixou muitos prédios públicos à escura. Mais de 46 prédios ficaram sem iluminação. O MASME, o Teatro 13 de Maio. Isso porque não pagou contas, não pagou. Isso eu quero dizer que nós, no nosso governo, a gente se orgulha muito das nossas finanças serem reconhecidas. Já foram premiadas 2 vezes consecutivas, agora no ano passado e neste ano, pela transparência, pela forma com que nós gestamos o recurso público. Nós nunca deixamos de atrasar uma única conta de luz, nós não deixamos de pagar nenhum fornecedor, nunca atrasamos a folha de pagamento. Isso é motivo de muito orgulho para nós e nós vamos manter essa mesma sistemática que foi adotado até esse momento. Candidato Valdeci? Olha, Rodrigo, com toda a tranquilidade, se eu tivesse um orçamento de 1 bi 400 milhões como tenho hoje, certamente não atrasaria as contas. Mas nós tínhamos um orçamento de 87 milhões, uma feitura, mais uma vez, falida. Todos os esforços foram feitos. Nós tínhamos competência para deixar, quando saímos, mais de 100 milhões de reais em caixa. Se quando eu assumi em 2001 tivesse isso, seria uma outra realidade. Mas eu tenho certeza que o povo sabe e reconhece o esforço que nós fizemos. Candidato Valdeci, agora o senhor pergunta. Queria perguntar ao candidato Rodrigo, nós ainda estamos em outubro, e Santa Maria já teve neste ano mais homicídio que em todo o ano passado. E na contramão disso, a cidade não possui uma secretaria específica para tratar de um tema tão importante e que preocupa as pessoas. O governo que tu representa não percebeu a importância dessa medida durante 8 anos? Candidato Rodrigo. Nós criamos o CIOSP, o Centro Integrado de Segurança Pública, que é um equipamento em que congrega todas as forças de segurança de forma integrada e que dá prontas respostas quando solicitado. Tem um sistema de monitoramento sob o controle do CIOSP, de mais de 1.400 câmeras. Estamos ampliando essas câmeras para também fazer o cercamento eletrônico nos nossos bairros. Então, isso é motivo de muito orgulho que agora, através desse equipamento, nos dá condições de, no nosso plano de governo, prever uma Secretaria de Segurança Pública. Infelizmente, estamos enfrentando uma onda grande de homicídios. Em compensação, todos os demais crimes estão com índice bastante reduzidos, caindo bastante, assalto a pedestre, roubo a estabelecimentos comerciais e etc. Roubo de carros, assalto a carros. Nós estamos agora, com o governo do estado, implantando nos próximos dias o bloqueio de celular no nosso presídio. Isso vai dar, com certeza, uma resposta a esta onda de homicídios que nós estamos vivendo, uma vez que a gente sabe que esses crimes acontecem muito por guerras de facções, pela questão do tráfico de drogas. E nós vamos avançar nesse sentido. Estaremos também, em breve, tendo um helicóptero posto aqui em Santa Maria, da Brigada Militar, para poder dar também condições de aumentar a prevenção. Candidato Valdeci, 1 minuto. Não, nós temos que dizer para o povo de Santa Maria que o número de homicídio explodiu em Santa Maria
E na minha avaliação, o candidato Rodrigo, ele tenta esconder a sua responsabilidade atrás do CIOSP. É preciso muito mais do que o CIOSP. É importante o CIOSP, é importante as câmaras, lá que nós começamos lá atrás, nos primeiros convênios com o CDL na época. Agora a gente precisa ter uma Secretaria de Segurança Pública, e ela é fundamental não só para que a gente possa ter um conjunto de políticas preventivas, de assessorar e ajudar em todos os demais órgãos de segurança, bem como a Secretaria de Segurança Pública na cidade é o que vai permitir a vida de recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. É inadmissível que uma cidade que tenha mais de 60 homicídios, a gente fica como nada estivesse acontecendo. Nós precisamos trabalhar muito para isso. E o governo estadual, que é do seu partido, também deixa muito a desejar nesse quesito da segurança pública aqui em Santa Maria. 30 segundos, candidato Rodrigo. Nós não relativizamos os assassinatos, isso não preocupa, tanto é que nós estamos dando pronta resposta com relação ao bloqueio de celulares no nosso presídio, com relação à vinda do helicóptero. Santa Maria, a prefeitura em especial, tem um compromisso muito grande com a segurança da nossa cidade. Nós criamos esse CIOSP e investimos naquela estrutura um valor considerável por mês e vamos ampliá-la para dar melhores e maiores condições para quem está lá trabalhando e se esforçando muito pela segurança da nossa cidade. Candidato Rodrigo, o senhor agora pergunta, 30 segundos. Nós investimos muito em cultura nos últimos anos. Revitalizamos a Praça Saldanha Marinho, a Gare, a Concha Acústica. A Casa de Cultura está em obras. Criamos o Distrito Criativo, que é um grande movimento que congrega várias instituições movimentando a economia criativa. Qual os seus planos para incentivar a produção cultural e valorizar os artistas de Santa Maria? Candidato Valdeci, 1 minuto e meio. Primeiro, nós precisamos democratizar a cultura, descentralizar a cultura. Nós tivemos muitos importantes eventos culturais na nossa cidade. Tem muita coisa positiva e nós reconhecemos. Precisamos ampliar, precisamos debater. A primeira coisa que nós temos que fazer é retomar a obra da Casa de Cultura para valer, que estava caída há muitos anos, era o cartão postal da cidade, que agora está começando a ser reconstruída na véspera das eleições. Nós precisamos trazer para Santa Maria a oportunidade que todos os nossos artistas possam acessar a Lei de Incentivo à Cultura, a Aldir Blanc, que tem recursos importantes para os próximos períodos. Nós precisamos ter um setor da prefeitura que ajude todos os operadores de cultura a também fazer com que os seus projetos possam ser bem feitos, que possam concorrer com os recursos que temos aqui. Ou seja, nós temos que fortalecer o Conselho Municipal da Cultura, nós temos que ter um fundo de cultura verdadeiro e o acesso mais democratizado e, mais do que isso, manter os espaços e ampliar. A Concha Acústica é fundamental. Agora, sábado teve um evento ali, não consigo entender, Rodrigo, cobraram R$6.000 para o pessoal fazer um evento para a juventude, era gratuito, tiver que pagar R$6.000 para usar a Concha Acústica. Isso é cultura popular para quem precisa em Santa Maria? Candidato Rodrigo, 1 minuto. Bom, eu vejo que o senhor está mal informado. Efetivamente, a Casa de Cultura está em obras e nós vamos entregar essas obras. Nós temos um fundo de cultura junto com a LIC. A nossa LIC é uma LIC robusta, uma das maiores LICs, Leis de Incentivo à Cultura do nosso estado. Mas eu quero relembrar que lá em 2004, a LIC tinha R$200 mil disponíveis para a captação dos produtores culturais. E o senhor não entregou esse recurso. O senhor deixou endividado os produtores culturais. E isso o senhor deve lembrar. E nós temos a responsabilidade. Todos os artistas, quando são contratados pela prefeitura, são pagos cachês. Isso é valorizar a cultura. E nós vamos valorizar ainda mais a cultura que é tão importante para a movimentação de uma cadeia produtiva tão larga, que movimenta restaurantes, movimenta aplicativos, movimenta cabeleireiros, costureiras, enfim, tudo isso nós vamos valorizar cada vez mais para que Santa Maria possa se orgulhar, como já se orgulha da nossa cultura. Candidato Valdeci, 30 segundos. Eu queria continuar perguntando, Rodrigo, a prefeitura vai continuar cobrando R$6.000 para o uso da Concha Acústica, que é pública? Ela tinha um evento da juventude dessa cidade no último sábado, um evento da nossa meninada, e tiveram que pagar R$6.000 para usar a Concha Acústica, que é pública, um evento que era gratuito. Sinceramente, se esse é o tipo de cultura,
está errado. Nós temos que mudar essa realidade, porque o público não pode cobrar daquilo que é público. Rádio Gaúcha promove o debate com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Temos no estúdio, aqui do Grupo RBS, da RBS TV em Santa Maria, o candidato Valdeci Oliveira e o candidato Rodrigo Décimo. No próximo bloco, mais uma rodada com perguntas e respostas de temas livres entre os candidatos. Você acompanha o debate pela Gaúcha aqui de Santa Maria, no 105.7 FM, em GZH, no site aplicativo e também em imagens no YouTube de GZH. Siga o nosso canal, compartilhe o nosso link. Intervalo Gaúcha Eleições 2024.
35 minutos, céu nublado, 18 graus a temperatura em Santa Maria. A Rádio Gaúcha promove o debate com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria neste segundo turno. Você pode nos acompanhar pela Gaúcha Santa Maria, 105.7 FM, em GZH, site e aplicativo, e em imagens no YouTube, canal GZH. Temos aqui no estúdio os candidatos Valdeci Oliveira, do PT, e Rodrigo Décimo, do PSDB. E neste terceiro e último bloco, teremos novamente rodada de perguntas e respostas de temas livres entre os candidatos, seguindo sempre a ordem do sorteio prévio feito com as coordenações de campanha. Quem começa perguntando neste bloco é o candidato Valdeci Oliveira, que tem 30 segundos. Rodrigo, o distrito industrial, ao meu ver, merece muito mais atenção por parte da Prefeitura. As últimas obras de asfaltamento lá foram realizadas ainda no meu tempo de prefeito, em parceria com o governador Rigoto. Se o senhor ganhar, o distrito será relegado, como foi nos últimos 8 anos, pelo teu governo? Candidato Rodrigo, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O distrito industrial é algo que nós tivemos sempre muita atenção, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com toda a equipe se dedicando a fazer com que o nosso distrito industrial evolua. Nós tivemos uma licitação para fazer toda a drenagem do distrito industrial e, infelizmente, a empresa contemplada com esse projeto não concluiu o serviço. Tivemos que romper o contrato com essa empresa e esse serviço efetivamente atrasou. Isso foi algo que aconteceu. Nós já estamos realizando novamente a drenagem nos eixos do Distrito Industrial para a futura pavimentação. Nós vamos, com certeza, pavimentar todos os eixos do Distrito Industrial. E, além disso, fazer a 4ª etapa. Que já o distrito hoje tem 5 espaços disponíveis, mas nós já precisamos pensar na 4ª etapa do distrito. O distrito é um equipamento importante para a nossa cidade, para a indústria santamariense, e a gente vai continuar investindo naquele local para que cada vez mais tenha melhores condições para que os nossos empreendedores, para que os nossos industriais possam, através da infraestrutura disponibilizada, obter mais êxito nos seus negócios e nas suas indústrias. Candidato Valdeci, 1 minuto. Candidato Rodrigo, como é que os empresários de Santa Maria e o povo de Santa Maria pode acreditar de que vai ser feito isso se em 8 anos não foi feito nada? Ou seja, vocês falam em gerar emprego, gerar renda, né, incentivar o empresariado, e aí 8 anos não feito nada. Nossa proposta em relação ao distrito industrial é debater com os empresários. Aliás, tenho ido muito no distrito industrial, tenho recebido muitas queixas dos empresários. O senhor, que é do setor empresarial, não consigo compreender que nada foi feito lá, e o senhor tanto defende os empresários, mas na prática nada aconteceu. Será que o povo pode acreditar, da mesma forma que as promessas que foi feita do fila zero, do 3º turno nas unidades de saúde? Será que não é mais um discurso para tentar que o povo ache que esta é a grande proposta para se eleger e depois esquecer como aconteceu com as outras propostas? Sinceramente, uma cidade precisa de prioridade. Nós vamos priorizar o distrito industrial, como também o Tecnoparque que está lá, graças à ação que nós fizemos no nosso governo. 30 segundos, candidato Rodrigo. Olha, o discurso e as promessas, quem faz é o senhor como político profissional. Nós, tudo aquilo que a gente tem o compromisso de fazer, a gente avança. Tem dificuldades em algumas áreas? Tem, mas a gente cumpre. Repito, o político profissional é o senhor. Eu e a professora Lúcia, nós somos gestores e nós vamos seguir dessa forma, fazendo a gestão da nossa cidade. Candidato Rodrigo, agora o senhor pergunta, 30 segundos. Candidato Valdeci, em 2001, o senhor implantou o orçamento participativo. E uma das solicitações feitas na época foram uma pista de skate e as quadras do Itaimbé. O senhor não fez nem a pista de skate no CDM, nem as quadras no Parque Itaimbé. Essa é o seu modus operandi. O senhor diz que ouve a população, mas efetivamente, quando ela solicita alguma coisa, o senhor não faz. Candidato Valdeci, 1 minuto e meio. Eu acho que o Rodrigo não está em Santa Maria, né? Ou ele não é de Santa Maria. Porque as 2 pistas de skate que existem em Santa Maria foram feitas na minha época,
A pista de skate, Rodrigo, do CDM, que está lá, hoje abandonada pelo seu governo, foi feita por mim. No orçamento participativo. A pista de skate do Oreco, na Tancredo Neves, foi feita por mim, através do orçamento participativo. Se alguém lhe deu essa informação, lhe deu uma informação errada, até fica vergonhoso. Todo mundo sabe que essas duas pistas, as únicas que tem, foi construída por mim. O Parque Itaimbé, nós tínhamos uma equipe permanente, o seu Carvalho, uma liderança importante que todo o tempo liderou a limpeza, o cuidado, a iluminação pública. Aliás, o Parque Itaimbé nós vamos transformar num grande parque da cidade, iluminação de qualidade, com um setor avançado da Guarda Municipal para garantir segurança para o nosso povo. Então, sinceramente, olha, está muito mal informado o candidato e fico feliz, o senhor me chamar de profissional. Eu sou profissional pela experiência. Quanto mais tempo eu tenho na política, mais experiência eu tenho, mais tranquilidade, mais maturidade, mais a experiência para fazer a coisa acontecer. Eu já fiz 8 anos, com muita humildade, o povo sabe disso, nunca achei que as pessoas são melhor do que eu, pelo contrário, nós temos que fazer porque o povo é que merece atenção. Nos governos que eu fiz, o povo foi prioridade mesmo, não só dizer que cuida da gente, a gente estava junto com as pessoas, cuidando verdadeiramente da cidade. 1 minuto, candidato Rodrigo. Esse é o modus operandi do PT, do candidato, né? Fazer promessas e não cumprir. E, na realidade, o que ele fez foi uma rampa e deu o nome de pista de skate, que não estava longe de ser uma pista de skate. Então, nós vamos cumprir todos os nossos compromissos. O candidato Valdeci, ele é campeão de não concluir obras. Não concluiu a Dom Ivo, que nós concluímos. Fechou a Rua 7, que prejudicou enormemente toda aquela região norte de Santa Maria, e é assim que ele procede, né? De forma como um político profissional que a população está cansada. Por isso que a gente coloca o nosso nome à disposição, como gestores que somos, não carregando aquelas manhas da política que a população já está cansada. Candidato Valdeci, 30 segundos. Não, primeiro eu queria que o Rodrigo conversasse com a Associação dos Skatistas da cidade. Foi eles que desenharam as pistas. Eles que desenharam as pistas e foi feito a partir daí. Segundo, Rodrigo, dizer que eu deixei Uber incompleta, o PAC e a Avenida Perimetral chegou o dinheiro em 2007. Eu tive 1 ano para fazer e fiz mais do que todos vocês, que levaram 16 anos para concluir. Tenho muita tranquilidade para dizer que quem tem obras inacabadas não sou eu. A população sabe o que eu estou falando do Guarani Atlântico, do Centro de Eventos e outras obras da cidade. Candidato Valdeci, o senhor pergunta, tem 30 segundos. Rodrigo, tempos atrás, em Santa Maria, existia uma feira de negócios muito importante, a atrativa chamada FEISMA, que era uma espécie de vitrine para empreendedores locais. A FEISMA Multifeira era uma parceria da Prefeitura e da CACISME, a Câmara de Comércio, Indústria e Negócio. Por que a FEISMA acabou no teu governo? Candidato Rodrigo, 1 minuto e meio. Tenho muito orgulho de, como presidente da CACISME que fui, de fazer as 2 últimas FEISMA em 2017 e 2019. Uma feira que orgulha Santa Maria, era uma feira de negócios, uma feira de lazer e em virtude da pandemia, nos anos de 20, 21, 22, nós não conseguimos viabilizar a FEISMA. Estamos trabalhando na adequação do CDM através da instalação do PPCI para que nós possamos retomar essa importante feira. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar com a CACISME, uma entidade que eu tenho muito carinho, como eu já disse, fui ex-presidente daquela instituição, daquela entidade, e que nos orgulha muito. E nós vamos fazer uma FEISMA cada vez melhor, uma FEISMA que orgulha ainda mais a todos nós. Esse é o nosso compromisso com o setor empresarial e principalmente com a CACISME. O senhor ainda tem 30 segundos. Tá bom. Tá certo? Candidato Valdeci, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Não, eu quero dizer o seguinte, ó, o Rodrigo sabe, eu fui prefeito 8 anos e teve feira, a FEISMA todos os tempos.
Eu fui um parceiro, né, enquanto prefeito, dos empresários, da Cassisme. Aliás, é bom dizer, porque dizem, o Valdeci é contra os empresários. Pelo contrário, eu fui o único prefeito da sociedade até hoje que tive 6 empresários como secretário, importantes empresários dessa cidade. A FEISMA, só um governo que é muito ruim, né, para não ter uma decisão permanente de ter a FEISMA na cidade. A pandemia já passou há muito tempo. É inadmissível que Santa Maria não tenha retornado a FEISMA e que a prefeitura liderasse esse movimento. Isso é fundamental, é estratégico para o desenvolvimento econômico, gerando emprego, para levar o nome da cidade para a nossa região, para o nosso estado. Há um descaso com a FEISMA e não adianta falar que vai fazer, porque não fez. Teve problema da pandemia, mas a pandemia terminou em 2022. 30 segundos, candidato Rodrigo. Terminou em 22, mas trouxe consequências, né? A pandemia ainda traz reflexos que não permitiram que nós pudéssemos ter a estrutura do CDM adequado para receber essa importante feira. Repito, nós estamos já ultimando a conclusão do PPCI e vai ter todas as condições de nós, a partir de então, retomarmos a nossa FEISMA, algo que nos orgulha e que eu repito, tive a participação de várias feiras, inclusive as 2 últimas, eu como presidente. Candidato Rodrigo, o senhor faz a pergunta nesta rodada. 30 segundos. Candidato Valdeci, nós começamos a licitação do transporte público e vamos concluir essa licitação. O seu governo, ele foi apontado pelo Ministério Público para fazer a licitação e o senhor se recusou a fazer. O senhor não quis assumir esse compromisso, essa responsabilidade tão importante. Nós estamos fazendo e nós vamos concluir. Por que o senhor se negou a fazer a licitação do transporte público? 1 minuto e meio, candidato Valdeci. Primeiro, Rodrigo, não vamos enganar o povo. Quando eu assumi a prefeitura, tinha um contrato assinado e que ele vencia em 2010. Eu saí da prefeitura em 2008, ou seja, o contrato valia até 2010. E foi a partir de 2010 que venceu o contrato assinado no governo anterior a mim, que de lá para cá nunca tiveram coragem de fazer a licitação do transporte público de Santa Maria. Nós não podemos, vamos restabelecer a verdade. Nós não podemos brincar com o nosso povo de inventar dados que não são verdadeiros. Eu nunca me neguei a fazer, pelo contrário, eu fui um prefeito que tratei essa questão com muito respeito, com muita seriedade. Eu fui um prefeito que em 8 anos teve apenas 3 aumentos da tarifa do transporte coletivo, me neguei a dar aumento, inclusive, num período que o próprio Conselho autorizou. Ou seja, não vamos agora inventar, não vamos criar aqui mentiras falsas, porque essa, aliás, tem sido uma especialidade do senhor, desculpe eu dizer aqui, de tentar fazer coisas tirado não sei da onde, né, da minha pessoa. Então nós estamos tranquilo, nós vamos ganhar a eleição e a primeira tarefa minha, todo mundo anote e me cobre, a primeira tarefa a partir de janeiro é fazer a licitação do transporte Santa Maria, que esse governo em 8 anos não teve competência para fazer. O senhor faz parte de um governo que está há 8 anos, não é agora. Eu vou fazer. 8 anos não fizeram e as promessas só foram feitas, porque concretamente nada aconteceu. Candidato Rodrigo. Nós estamos fazendo a licitação do transporte e vamos concluir. Agora, se é para falar de notícias falsas, essa que o senhor acaba de trazer, que a prefeitura cobrou R$6.000 de jovens para ocupar a concha acústica, é uma inverdade, é uma mentira. Nós, através de edital, disponibilizamos aquele espaço, inclusive dando equipamentos de som, banheiros químicos, enfim, toda a estrutura. Isso sim foi uma inverdade que o senhor trouxe aqui, porque nós não cobramos e gostaria que o senhor provasse. Gostaria que o senhor provasse como que a prefeitura cobrou esse valor. Isso não existe. Nós disponibilizamos a concha acústica de forma gratuita, aí através de editais, como eu disse, a gente disponibiliza os equipamentos para que possam acontecer os shows lá. Com relação ao transporte público, para concluir, nós vamos fazer sim a licitação do transporte público, nós já estamos com todo o processo pronto e em breve, ainda esse ano, no máximo início do ano que vem, nós estamos com todos os processos tramitando e a licitação com o edital. Para fechar, tréplica, 30 segundos, candidato Valdeci. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho muita coisa dita, aliás, eu quero ratificar uma questão que ele falou anteriormente em relação à Rua 7. Eu saí da prefeitura em 2008. Quem fechou a Rua 7 foi o prefeito Possobon, parceiro do Rodrigo em 2019. Quem fechou a Rua 7 foi o Rodrigo
e o PossoBon em 2019, para bem da verdade. E em relação à taxa, foi pago R$6.000 sim, que a Prefeitura exigiu dos que fizeram o evento. Concluímos assim as 12 rodadas de perguntas e respostas entre os dois candidatos que disputam a Prefeitura de Santa Maria neste segundo turno. E para fechar o nosso debate, mais 1 minuto para cada um dos candidatos para suas considerações finais. E no encerramento nós fazemos a ordem inversa da abertura. 1 minuto primeiro para o candidato Valdeci Oliveira, do PT. Não, eu queria primeiro agradecer, Stout, a você, os ouvintes da Rádio Gaúcha, agradecer o Rodrigo Décimo por estarmos aqui fazendo um debate democrático, agradecer o povo de Santa Maria pelo carinho, pela acolhida, pela recepção todos os dias. Eu e o Dr. Farré vamos continuar trabalhando com dignidade, com humildade, com pé no chão, sempre reconhecendo que sempre é possível ter equívocos, mas sempre preocupado com o cidadão dessa cidade. Nós vamos fazer um governo para todas as pessoas, não apenas para aqueles que são os nossos apoiadores, porque é assim que nós entendemos a política. Nós temos diferenças, adversários no debate do dia a dia da campanha. Passou a eleição, se elegemos prefeito, vamos ser prefeito da cidade. Santa Maria merece um prefeito experiente, competente, que já teve, né, a marca registrada. Eu e o Dr. Farré contamos contigo. No dia 27, não me esqueça, é 13, Valdeci e Farré. Muito obrigado. Obrigado. E o candidato Rodrigo Décimo, do PSDB, encerra com 1 minuto. Também quero agradecer à Rádio Gaúcha por nos oportunizar esse debate, ao candidato Valdeci, que a gente teve a oportunidade também de discutir Santa Maria, a todos que nos acompanham. Eu só preciso aproveitar esses segundos para restabelecer a verdade. A Rua 7 foi fechada, sim, em 2019, por uma decisão judicial e por um acordo que o candidato Valdeci, lá atrás, na gestão dele, assinou. Nós fomos obrigados judicialmente. E com relação à taxa lá da Concha Acústica, eu gostaria que o senhor provasse, não existe essa taxa. Mas eu quero falar com você sobre o futuro de Santa Maria. Eu e a professora Lúcia somos gestores. A gente quer fazer com que Santa Maria saia daquele ciclo de políticos profissionais, de políticos que já estão aí há quase 30 anos ocupando cargos públicos e com poucas entregas. Nós temos o compromisso. No dia 27 de outubro é 45 para Santa Maria continuar avançando. Muito obrigado aos candidatos, agradecemos aos eleitores de Santa Maria em especial que estão conosco nesta manhã, acompanhando o debate de ideias. Nosso propósito da Rádio Gaúcha foi exatamente trazer os dois aqui ao estúdio para que possam apresentar de uma forma mais detalhada aquilo que não conseguiram ainda no primeiro turno, quando eram 7 candidatos aqui nesse estúdio. Então, muito obrigado por virem ao debate, participarem desse momento importante para a democracia aqui em Santa Maria. Agradecemos também a toda a equipe do Grupo RBS que organizou esse debate aqui no estúdio da RBS TV, a você que nos acompanhou em GZH, no site, aplicativo, no YouTube, a você que nos acompanhou também pela Gaúcha Santa Maria no 105.7. Vem aí na sequência o intervalo, depois você segue na programação da Rádio Gaúcha com o Gaúcha Atualidade. Uma boa eleição a todos no dia 27 de outubro. Rádio Gaúcha, eleições 2024, uma boa sexta-feira.